Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula da nossa playlist de Geometria Analítica. Antes de tudo, eu queria te pedir, se tu puder, te inscrever aí no canal, é de graça, me ajuda, te ajuda, e assim tu consegue seguir acompanhando os vídeos do canal, tanto de exercício quanto de matéria. Isso vai poder te ajudar no teu Enem, vestibular, concurso, enfim, o que tu for estudar. Então, se puder, te inscreve aí e deixa teu joinha, que me ajuda bastante. Vamos lá, então? Então, o que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai estudar o plano. Mas não é o plano que nem La Casa de Papel lá para fazer o que tem que fazer. O plano. O que é o plano? É onde estão a maioria dos nossos entes geométricos que a gente trabalhou tanto até agora. Então, o plano, ele já foi definido quando a gente estudou geometria plana, mas aqui na geometria analítica a gente pode ir um pouco além, a gente tem essa liberdade. Então a gente tem a equação geral que determina um plano. Ela é sempre dessa maneira: ax mais by mais cz mais 1d igual a zero. E aí eu te pergunto, como é que a gente pode deduzir isso aí sem precisar decorar? Vem comigo. Olha aqui, ó, presta atenção aqui agora. Os coeficientes, ó, o A, o B e o C, eles pertencem à equação geral do plano e eles são os componentes do vetor normal a esse plano. Então, dado esse plano aqui, ó, eu sei que o vetor normal a ele, os componentes do vetor normal são 3, 2 e menos 1. Então, se te der isso aqui, tu consegue já achar esses componentes. Além disso, a gente poder obter um ponto qualquer do plano, através dessa equação geral, a gente só precisa atribuir valores às variáveis x, y e z, de forma que a gente vai encontrar um dos pontos. Então, por exemplo, se eu sei que o x vale 4 e que o y vale menos 2, se eu substituir nessa equação do plano aqui, fazendo essas substituições, eu vou encontrar o z igual a 9. Então, eu sei que o ponto A, 4 menos 2 e 9, pertence ao plano π, que é esse plano constituído dessa equação geral, tá bom? Então, se tu pensar tudo isso, toda a teoria que a gente viu até agora, tu olhou, tá, senhor, tem 2 minutos e pouco de aula e tu já terminou o assunto sobre planos? Sim. O assunto mais geral sobre planos? Sim. Então, para não ficar esse vazio no teu coração, eu vou resolver contigo esses 3 exercícios, para tu ver como que a gente faz as aplicações e para tu entender um pouco melhor, tá bom? Então vamos lá. Vamos resolver ali o exercício 1 primeiro. Então o exercício diz para obter uma equação geral do plano π, que passa pelo ponto A, 2 menos 1, 3, e tem vetor e diretor 3, 2 e menos 4. Né, o vetor normal. Então vamos lá. Lembra que eu te falei? O plano π, deixa eu botar aqui. O plano π, ele é ax mais by mais 6z mais 1d igual a zero. Então, os coeficientes a, b, c são os coeficientes do nosso vetor normal. Então, a gente já sabe que isso aqui vai ser 3x mais 2y menos 4z mais d igual a zero. Aí agora tu chega assim pra mim, Sori, como é que a gente descobre o d? Da seguinte maneira, a gente tem um ponto que pertence a esse plano. Vamos substituir ali. Então, aqui a gente tem a componente x, aqui a y e aqui a z. Então vamos lá. 3 vezes 2 mais 2 vezes menos 1 menos, menos 4 vezes 3 mais d igual a zero. Isso aqui vai dar 6 menos 2 menos 12 mais d igual a zero. E a gente consegue concluir que o d é igual a 8. Então, com isso, a nossa equação do plano normal, a equação do plano π, vai ser igual a 3x mais 2y menos 4z mais 8 igual a zero. Então, está aqui a equação do nosso plano.
Eu vou só apagar para a gente poder fazer o exercício 2. No exercício 2, ele pede para a gente escrever a equação geral de um plano, π, que passa por aquele ponto A213 e é paralelo a este plano. Se um plano é paralelo ao outro, a gente sabe que os vetores normais são os mesmos. Então daqui ó, a gente já pode tirar que o vetor normal a esse plano que a gente quer descobrir vai ser 3, menos 4 e menos 2. Como é que eu sei isso? Porque são os coeficientes da equação geral do plano. Então vamos lá. O plano π, ax, by mais cz mais d igual a zero. Então aqui a gente tem 3x menos 4y menos 2z mais d igual a zero. Aqui o processo é o mesmo do exercício anterior. A gente sabe o ponto A. Vamos substituir esse ponto A ali na nossa equação do plano. Então aqui fica 3 vezes 2 menos 4 vezes 1 menos 2 vezes 3 mais d igual a zero. Então aqui vai ficar 6 menos 4 menos 6 mais d igual a zero, anula, se anula, d igual a 4. Então a equação geral do nosso plano vai ser o que? Π, que fica 3x menos 4y menos 2z mais 4 igual a zero. Tá bom? Vamos fazer o último item? Aqui, no item 3, ele nos dá aquela equação paramétrica de um plano, nos dá a equação paramétrica de uma reta, que é ortogonal a este plano, π, que a gente quer descobrir, a equação geral dele, e passa pelo ponto A, 2, 1, menos 2. Além de determinar a equação geral, a gente tem que fazer uma representação gráfica. Vamos fazer então. Então, a primeira coisa, daqui a gente vai tirar o nosso vetor diretor. Então, vai ser aqui n igual 3, 2, 1. Lembra que são os valores que estão junto com o parâmetro. E aqui a gente já tem o ponto A. Então, o nosso plano π vai ser o quê? Ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então, aqui fica 3x mais 2y mais z mais d igual a zero. Para a gente descobrir o d, substitui o ponto. Então fica 3 vezes 2, mais 2 vezes 1, mais o menos 2, mais d igual a zero. Então isso aqui vai ficar o quê? 6 mais 2 menos 2, mais d igual a zero. Anulam-se esses dois aqui. Então o d igual a menos 6. Então, a equação geral do nosso plano vai ser o quê? Π 3x mais 2y mais z menos 6 igual a zero. Beleza. Agora, para a gente fazer a representação geométrica, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos definir 3 pontos desse plano. Os 3 pontos mais simples da gente definir é o seguinte. Se eu pegar essa equação geral e disser que x é 0 e y é 0, eu vou descobrir o valor do z. Então, eu vou ter 0 mais z menos 6 igual a 0. Daqui eu consigo concluir que o z é igual a 6. Então, esse ponto aqui é o ponto x0, y0 e z igual a 6. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o x0 e o z0 para descobrir o y. Então, 0 mais 2y mais 0 menos 6 igual a 0. Então, daqui a gente descobre que o y tem que ser igual a 3. Então, esse ponto 0, 3 e 0. Agora, eu vou deixar o y e o z0 para descobrir o x. Então, 3x mais 0 menos 6 igual a 0. Então, daqui a gente conclui que x tem que ser igual a 2. Então, a gente tem o quê? 2, 0 e 0. Então, a gente tem 3 pontos que fazem parte do nosso plano.
Vou definir eles aqui geometricamente, fazer aqui contigo, ó. Assim que a gente define um plano geometricamente. Aqui a gente tem o quê? Aqui nesse eixo horizontal a gente tem o Y. Aqui o X e aqui o Z. Então a gente tem o ponto 006, que é esse ponto aqui. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, 006. A gente tem o ponto 030 para o Y. Então, 030. E esse ponto aqui é os 200. Se a gente fizer a união desses pontos todos aqui, a gente vai encontrar o nosso plano, que nada mais vai ser do que este triângulo aqui do centro. Então esse triângulo aqui representa o nosso plano geometricamente. Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida que tu tiver, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!